Agora a gente vai dar dicas aí para você identificar esse seu filhinho. Tá mentindo para você. Eita, eu recebo agora a psicopedagoga Cássia Santos. Muito bom dia, minha linda. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. E eu quero que você participe. O WhatsApp tá aqui, ó, 319-8402-9756, 319-8402-9756. Manda pra cá sua pergunta, tira a sua dúvida, pra gente poder, né, bater esse papo aqui, a gente falando sobre essas questões aí de mentira, que os filhos são uma repetição, Isso né? mesmo. Então, como descobrir? É interessante que eu falei assim, Cássia, que às vezes você vai descobrir que ele tá mentindo, mas vai descobrir que ele tá mentindo porque você mente também. Então, Com certeza. não absorve e muda, né? Porque como que o filho reflete quem é você, né? Os pais, na verdade, eles são a referência da criança. Sim. Então, se eles são a referência, eles vão, tudo que o pai fizer, né, eles vão estar não necessariamente copiando, mas eles vão estar refletindo ali no comportamento deles algo que foi passado pelos pais. Normalmente. Eu lembro de um dia que nós fizemos um evento lá na igreja e o tio Uli foi falar para os pais. E uma coisa que ele falou assim, pai, não tem problema. Filho não tem criança, não tem problema. Quem tem problema são os pais. Né? Então, fala assim, a criança, tudo bem que a gente vem com aquela estultice e tudo, mas essa coisa do mentir, tem que observar o que ela tem aprendido ao longo de todo o dia, não é verdade? Porque você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Isso. E a psicopedagogia, a gente tem nesse foco, é justamente o aprendizado da criança. Como que a criança está aprendendo a ter determinado comportamento? Se o comportamento ele não está adequado, provavelmente algo foi repassado para ele. De onde ele aprendeu? Não foi do nada, a criança não inventou aquele comportamento. Onde é que você está deixando sua criança ir para ela estar aprendendo essas coisas? Os ambientes em que essa criança está, né, o ambiente com que ela está convivendo, seja na escola, seja com os cuidadores, sejam com outros familiares, isso mesmo. Então, dependendo, né, do contexto em que essa criança está inserido, é muito importante observar quais os fatores deste ambiente que estão influenciando no aprendizado da criança. Você falando assim, eu lembrei, gente, a minha mãe, só de olhar assim, eu não conseguia nem olhar direito no olho dela. Na mesma hora, quando era uma mentirinha, se eu falava, na mesma hora ela descobria. Isso. Não era difícil. Era difícil. Então, vamos falar até sobre uns sinais. Esse aí, ó, esse primeiro aí tem tudo a ver. Contato visual fora do comum. Fora do comum. Então, tem alguns sinais. Eu não olhava pra minha mãe de jeito nenhum, porque eu sabia que ela ia descobrir se eu olhar. E aí, por eu não olhar, ela já descobria, né? Isso mesmo. Pode sentar olhando pro meu olho. Isso. São gestos incomuns, né, que a criança começa a ter naquele momento. Sim. Em que vai mostrar pro pai, olha, tem alguma coisa aqui que não tá normal, tem alguma coisa que essa criança tem por trás desse gesto da criança, algo, né, que está dizendo um pouco de uma, vamos dizer, né, o que a mentira representa, que é uma falsa informação. Sim. Essa falsa informação, ela nem sempre ela vai estar sendo verbalmente dita naquele momento. Então, o gesto da criança, muitas vezes, vai denunciar, né? Os gestos incomuns dessa criança vai estar denunciando, né, a mentira que está por trás dessa fala. É interessante que, às vezes, por exemplo, do comportamento, na verdade. Você chegou de um lugar e aí a criança vai pro quarto, sendo que ela não tem esse hábito de ir pro quarto. Entra pro quarto e fecha a porta. Isso. Faz aquela coisa que não é o costume dela fazer. Isso mesmo. Estou lembrando das minhas histórias. Chegou, não teve coragem nem de olhar para a mãe, já foi direto pro quarto, já desviou totalmente o olhar. A mãe já fala assim, tem alguma coisa errada. A não ser que a mãe não perceba, que é um problema, né, também. Hoje em dia, às vezes, as pessoas estão... Realmente, tá tudo tão negligente. Negligência, né? demais. E aí, acaba que, quando vai perceber, já até acostumou com aquele mau hábito, né? Com certeza. Inclusive, né,
é muito importante a gente falar sobre essa negligência, porque muitas vezes isso passa despercebido pelos olhos dos pais, né? Ou até mesmo das pessoas que ajudam na criação dos filhos. Então, isso é muito importante, porque é um sinal que a criança está emitindo naquele ambiente, né? De uma falsa informação que ela está repassando, tanto para os pais, até mesmo na escola, são hábitos que a criança começa a exercer e, às vezes, isso vai sendo reforçado cada dia mais. Por quê? Porque aquilo não foi percebido por alguém, não foi notado que aquela criança está tendo esse tipo de comportamento. E aí, sim, a criança vai fazer o quê? Continuar repetindo o mesmo comportamento. E aí, sim, que é uma preocupação muito grande, porque é uma criança que mente, de repente é uma adolescente que mente, de repente é um adulto que mente. Então, é uma preocupação muito grande, porque é algo que não está sendo barrado lá na infância. É algo que está indo para a vida adulta da criança. Dentre os sinais também, né, Cássia, mudar o tom aí, ou a velocidade da fala, né? E repetição também é um outro fator que ajuda muito a perceber, né? A criança, ela começa a se perder nas falas, né? Então, a criança a mãe, o pai pergunta, mas e aí, o que aconteceu na escola hoje? Rapidamente, a criança já começa a repetir, o que aconteceu na escola hoje? Aí aquelas pausas, pensando o que ele vai responder, vai inventar, né? O que ele vai falar dessa vez. Então, automaticamente já vem até a inconsistência, que é um outro sinal. Um outro sinal que já vem logo, porque você já vai ver que a fala da criança, ela não está consistente. Ela começa falando uma coisa, termina falando outra. Então, você vê que não está batendo uma informação com a outra. Nesse momento, você já nota, olha, não está falando a verdade. Não, então, ela está tendo ali uma mentira naquele momento. Se o pai, nesse momento, ele faz uma intervenção, que é justamente, o que está acontecendo? Por que você está mentindo? Né? E saber o porquê, o que está por trás daquela mentira da criança, por que ele está mentindo naquele momento, é importantíssimo. Porque se você não fala, não procura detectar aquilo naquele momento, a criança ela vai continuar tendo o comportamento de mentir. Isso não vai, vamos dizer, não vai ter esse corte, falar assim, olha, a partir de hoje, por que você está mentindo? E aí vem a questão das punições, né, que foi até falado anteriormente, porque tem que ter um cuidado muito grande, tanto em detectar isso e da forma com que vai ser feito essa correção, né? A correção, porque, na verdade, a mentira, ela é um comportamento inadequado da criança. Então, se ela for um comportamento inadequado, como que os pais vão trabalhar, né, em torno desse comportamento para que ele seja totalmente extinto? É muito importante. Tem também, Cássia, outro sinal que são as reações defensivas. Defensivas. A criança, ela nem sempre ela vai estar... Por exemplo, vocês colocaram aqui, colocou gestos incomuns, nós já passamos do gesto incomum, já passamos da inconsistência, estamos já na reação defensiva. Reações defensivas. A criança, ela começa a falar assim, mas você não confia em mim, justamente um comportamento de querer chamar a atenção, de ficar na defensiva mesmo. Mas eu não vou fazer isso. Se coloca de vítima. Justamente isso. Essa é a palavra. A criança, ela vai usar essa vitimização justamente para que numa segunda situação, ela consiga se escapar. E é uma forma de se esquivar mesmo daquela situação. Não é uma forma ela vai mentir através da esquiva. Ela vai falar, não, mas eu não fiz isso. Você nunca confia em mim. A criança está mentindo e começa a ficar na defensiva justamente para que o outro... Às vezes chorar, a criança começa, aí a gente fala que é as lágrimas de crocodilo da criança, que ela já começa a fazer uma pirraça, já começa a se colocar como, vamos dizer assim, como vítima mesmo, naquele, mas você não acredita em mim, mamãe, você não acredita em mim. Então, é justamente para que aquela mentira seja aceita naquele momento. E aí, sim, se a criança coloca que existem situações em que a criança, ela se vitimiza e aí a mãe deixa para lá. A criança chora, a mãe, vou deixar para lá, vou deixar para lá. E aí, aquele momento é que... É aquela rica oportunidade de mudança, né? É a rica oportunidade de mudança.
porque aquela criança, naquele momento, ela não está tendo a oportunidade, né, que eu acredito que seja uma oportunidade de ser corrigida pelos pais, para que em outras situações ela não volte a repetir o mesmo comportamento. E criança registra, viu, gente? Registra, muito. Não esquece. Não esquece. Lembra de tudo, né? De tudo. E por isso que a gente fala que a mentira, ela é um comportamento intencional. Ele é totalmente intencional. A criança não faz aquilo por acaso, é totalmente intencional. Então, é nesse momento que tem que ter muito cuidado para que a intenção da criança não seja de prejudicar o outro, e sim, né, de que ela faça aquilo ali como algo para beneficiar a si própria. Só que aí, nesse momento, é que precisa ser corrigido esse comportamento inadequado da criança, para que ela não continue a prejudicar, né, outras pessoas e até a si mesmo, né, com o intuito de ganhar vantagens, que a gente chama, através dessa mentira e através desse comportamento inadequado. Como considerações finais, o que você deixa assim nessa câmera para os papais de plantão, né? É muito importante que nessa fase, né, da vida das crianças, não deixe, né, que esses sinais sejam negligenciados, né? Que os pais estejam bem atentos a esses sinais que a criança vai emitindo no seu dia a dia e que esses comportamentos inadequados sejam interrompidos durante a infância, para que esses comportamentos não sejam exibidos, né, durante a adolescência, até mesmo a fase adulta. Considere esses sinais como uma oportunidade que os pais estão tendo justamente de trabalhar muito o diálogo com a criança. O diálogo é muito importante dentro do contexto familiar para que a criança ela abandone, né, esse comportamento inadequado de mentir e passe a ter responsabilidade e autonomia, né, que são habilidades muito importantes a serem trabalhadas, né, com a criança nessa fase da vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.